A história de Enoque, o homem que caminhou com Deus. Nas páginas antigas das Escrituras Sagradas, entre genealogias e relatos de gerações que se perderam no tempo, emerge uma figura singular e misteriosa: Enoque. Seu nome ressoa através dos milênios como um eco de santidade e mistério, representando uma das narrativas mais intrigantes e extraordinárias de toda a Bíblia. O nascimento de uma lenda. Enoque nasceu em uma época em que a humanidade ainda era jovem sobre a face da terra. Era descendente direto de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém, aquele que se tornaria o homem mais longevo já registrado na história bíblica. Viveu em tempos anteriores ao grande dilúvio, quando os gigantes habitavam a terra e os filhos de Deus se misturavam com as filhas dos homens. O mundo de Enoque era vastamente diferente do nosso. Era uma era de longevidade extraordinária, onde os homens viviam centenas de anos, acumulando sabedoria e experiências que hoje nos parecem impossíveis. Nesse contexto de vida prolongada, Enoque se destacou não pela duração de sua existência terrena, mas pela qualidade singular de sua relação com o Criador. Uma vida transformada. Os relatos bíblicos nos informam que aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, e foi a partir deste momento que sua vida tomou um rumo completamente diferente. As Escrituras declaram que, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Esta expressão singular, andou com Deus, sugere uma intimidade e comunhão com o divino que poucos mortais experimentaram. Mas o que significava andar com Deus naqueles tempos antigos? A expressão hebraica utilizada indica uma caminhada em parceria, uma jornada compartilhada, onde duas presenças se movem em harmonia perfeita. Não era apenas uma vida religiosa ou piedosa, era uma experiência de comunhão constante e íntima com o Criador do universo. Enoque desenvolveu uma sensibilidade espiritual extraordinária. Enquanto seus contemporâneos se ocupavam com os afazeres terrenos, ele aprendeu a discernir a voz divina em meio ao barulho do mundo. Sua vida se tornou uma oração contínua, um diálogo ininterrupto com o Eterno. Cada passo que dava era dado em companhia divina. Cada decisão tomada era em consulta com a sabedoria celestial. O profeta dos últimos dias, a tradição judaico-cristã, atribui a Enoque não apenas uma vida de santidade pessoal, mas também o dom profético. Juras, pequeno livro do Novo Testamento, cita Enoque como profeta, declarando que ele profetizou sobre a segunda vinda do Senhor com miríades de santos, para executar juízo sobre os ímpios. Esta profecia, pronunciada nos primórdios da humanidade, demonstrava que Enoque possuía uma visão que transcendia seu tempo. Ele contemplava não apenas o presente de sua época, mas vislumbrava o futuro distante da humanidade. Suas palavras ecoavam através dos séculos, carregando promessas e advertências para gerações que ainda estavam por nascer. Enoque tornou-se assim uma ponte entre o tempo e a eternidade, entre o terreno e o celestial. Sua vida profética servia como um farol de esperança para os justos e um sinal de advertência para aqueles que escolhiam caminhos contrários à vontade divina. O mistério de sua partida. Aos 365 anos, um número que curiosamente corresponde aos dias de um ano solar. A vida terrena de Enoque chegou a um fim extraordinário. As Escrituras registram de forma misteriosa e única. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Esta passagem representa um dos maiores mistérios das Escrituras. Enoque simplesmente desapareceu da existência terrena, não por morte natural ou acidente, mas por intervenção divina direta. O texto hebraico sugere que Deus o tomou para si, indicando uma transição supernatural da vida terrena para uma existência celestial. A tradição hebraica elabora sobre este evento extraordinário, sugerindo que durante uma de suas caminhadas habituais com Deus,
Enoque percebeu que havia se afastado mais do que o usual de sua residência terrena. Quando quis retornar, descobriu que já não podia, pois havia cruzado o limiar entre o mundo físico e o espiritual. O significado de sua tradução. O arrebatamento de Enoque não foi apenas um evento isolado e extraordinário, foi um testemunho poderoso para sua geração e todas as subsequentes. Sua tradução, como é tradicionalmente chamada sua passagem direta para o céu sem experimentar a morte, demonstrou que a comunhão íntima com Deus pode transcender as limitações normais da existência humana. Enoque tornou-se assim um precursor, um exemplo vivo de que a morte não é o destino inevitável de todos os homens. Sua experiência antecipou verdades que só seriam plenamente reveladas milênios depois, através dos ensinamentos sobre ressurreição e vida eterna. Para os contemporâneos de Enoque, seu desaparecimento deve ter causado admiração e reflexão profunda. Aqui estava um homem que, através de sua fidelidade e comunhão com Deus, havia superado a própria morte. Sua vida se tornava um testemunho silencioso, mas poderoso, do poder transformador de uma relação genuína com o Criador. Lições eternas. A história de Enoque ressoa através dos séculos porque toca em aspirações profundas do coração humano. Sua vida demonstra que é possível, mesmo em um mundo corrompido e desafiador, manter uma relação íntima e transformadora com Deus. Enoque não viveu isolado do mundo. Ele tinha família, responsabilidades e vivia em uma sociedade complexa. No entanto, nada disso o impediu de cultivar uma espiritualidade extraordinária. Sua história também revela que Deus valoriza a fidelidade consistente mais do que gestos grandiosos ocasionais. Enoque andou com Deus por 300 anos, 3 séculos de fidelidade constante, de comunhão diária, de escolhas consistentes alinhadas com a vontade divina. O legado perpétuo. Hoje, milênios após sua misteriosa partida, Enoque continua a inspirar e desafiar. Sua vida serve como lembrete de que nossa existência pode transcender o meramente material e temporal. Em uma época de distração constante e superficialidade espiritual, a experiência de Enoque convida à reflexão sobre as prioridades verdadeiras da vida. Enoque não deixou monumentos de pedra ou escritos extensos que chegaram até nós. Seu legado é mais profundo, a demonstração viva de que a comunhão com Deus pode transformar completamente uma existência humana, elevando-a a alturas inimagináveis. Assim, a história de Enoque permanece como um dos tesouros mais preciosos da literatura sagrada. Um relato breve, mas infinitamente rico, sobre um homem que escolheu caminhar tão próximo de Deus que, no final, a distinção entre terreno e celestial simplesmente se desvaneceu, e ele foi tomado para uma dimensão onde sua caminhada com o Eterno poderia continuar para sempre.